estar se perguntando, mas afinal, qual é a diferença entre língua chinesa, mandarim, ideograma, caractere, pinyin? O que é isso, né? Bom, a China tem 56 povos diferentes vivendo em harmonia um com os outros, tá? Então, assim, imagina que cada um tem uma cultura totalmente diferente um do outro, tá? Com uma comida própria, com música própria, com dança, religião, idioma, tá? Língua diferente. E o governo respeita tudo isso, as pessoas se respeitam, tá? Então, assim, 10% é a grande minoria, né? São, tipo, os que vieram do Tibete, Tailândia, Coreia, tá? Bom, se você quiser saber mais sobre esses 10%, a minoria, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo sobre isso, tá? Eu vou falar sobre a maioria, que são os 90%, que são os povos Han, no chinês, tá? Então, esses 90%, eles também não falam a mesma língua, tá? Calma lá. Eles também falam línguas diferentes, sotaques diferentes, dialetos diferentes, tipo, tornando impossível esses povos se comunicarem entre si, ok? Até porque muda completamente o idioma, a gramática, a pronúncia, né? Como eu morei na cidade de Guangzhou, que é cantonês, ela fica 1 hora de Hong Kong, que eles também falam cantonês, eu aprendi um pouquinho do cantonês, tá? Então, só pra você entender como é diferente, o mandarim do cantonês, ele realmente é outra língua. Por exemplo, olá, né? Oi, português. Em mandarim é ni hao, ni hao. Em cantonês é lei hou. Em Shanghai já é outra coisa que eu não sei, não vou falar aqui pra não falar errado, tá? Eu não conheço. Então, por aí vai. São muitos idiomas mesmo dentro da China, tá? Outra coisa que falam em chinês muito, que seria em português, sem problemas, tipo, tudo bem, né? Em mandarim seria meu anti, né? Sem problemas. Em cantonês é momantai. Ou seja, era impossível o próprio povo se comunicar entre eles. Então, o governo criou o mandarim, que é a língua oficial da China. Por isso, tá, que todos os chineses que você vai conhecer, eles sempre falam a sua língua materna e falam o mandarim, tá? Então, eles sempre vão falar 2 línguas aí. Então, quando alguém fala assim, tô aprendendo a falar chinês, bom, você já sabe agora que é o mandarim, tá? Chinês, todos falam chinês, mas o mandarim, né, é a língua que todo mundo vai aprender. Então, assim, todo chinês que foi pra escola, que foi alfabetizado, que teve educação, ele vai falar o mandarim, tá? Eu, particularmente, só tive dificuldades uma única vez na vida, muitos anos atrás, mas também, eu tava numa cidade pequena, numa zona industrial, precisava chegar numa fábrica, enfim, era interior, né? Fui pedir informação pra uma senhora e ela não sabia falar mandarim. Então, eu tive que achar alguém lá que falasse mandarim pra poder se comunicar, mas isso é muito raro, tá? Porque, claro, hoje a China ela já está muito mais alfabetizada, ela mudou muito de 6 anos atrás, quando eu ia para lá, para hoje, quando eu vou para lá, as pessoas já falam inglês, inclusive. Então, as pessoas mais jovens, elas falam mandarim fluente, tá? Na faculdade, na China, por exemplo, a gente tinha umas aulas extracurriculares, tá? Que não eram obrigatórias, mas uma delas era de cantonês, mas é um cantonês bem acadêmico. E eu fui nessa aula e me arrependo até hoje. Foi horrível, foi um tempo perdido. Eu me senti assim, meu Deus, como eu sou burra. Porque eu percebi que todos os alunos ali, eles eram chineses, na verdade, de outras etnias e tal, né? E todos estavam ali para aprender o cantonês. Então imagina o nível dessa aula, era extremamente hard, assim. Então eu percebi que aquilo era muito evoluído para mim e eu nunca mais voltei naquela aula. Porque, enfim, são 6 tons, o chinês é muito complicado. Então, se vocês querem saber um pouco mais sobre isso, comenta aqui embaixo, tá? Que eu explico melhor. Mas é bem interessante sobre essas outras línguas. Bom, mas vamos lá. O que são ideogramas? Ideogramas são aqueles caracteres chineses, né? Que formam o sistema de escrita da China. Ou seja, se você quer ler em chinês, vai ter que aprender os ideogramas. E o que é pinyin? Pinyin é o sistema fonético. Ok? Por exemplo, quando você olha um ideograma em chinês, né? Você não sabe ler aquilo, você só consegue olhar. Você, pode até entender o significado daquele caractere, né?
tipo, ele é um desenho e tal, mas você não sabe pronunciar aquilo, né? É uma coisa assim, tipo, que você tá só olhando. Então, para aprender a pronunciar um ideograma, você precisa saber o pinim. Saber o pinim é muito importante para poder falar a pronúncia correta, principalmente para você conseguir entender bem o que você está ouvindo em chinês, né? Tipo, para você entender o tom, que tom que tem aquele caractere, né? É no pinim que você vai ver. Por isso é muito importante você praticar o pinim para não ter problemas no futuro. Eu farei agora um exemplo com esta palavra em chinês, por exemplo, né? Que é o ji. Quando você olha o caractere, você só consegue visualizar ele, né? Tipo, você só consegue olhar, mas com o pinim você consegue saber como pronunciar aquilo. No caso, o J, o I, com esse acento. Eu vou falar mais sobre os acentos, tá? Sobre os tons depois, no próximo vídeo. Aqui é só para você entender o que é o caractere e o que é o pinim. Então, o caractere é a forma visual e o pinim é como se pronuncia. Ji.